Boa noite, Renato. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória. Além de comentar sobre o jogo, na sua coletiva de apresentação você disse que não faria promessas, mas que você garantiria que o Vasco teria uma nova postura. E nós vimos um Vasco bem diferente em campo hoje. Primeiro com alterações de jogadores, variação tática durante a partida, tentativa de jogadas ensaiadas. Com tão pouco tempo de Vasco e de treinamento, o quanto você já conseguiu dar sua cara ao time do Vasco? O quanto já dá para sentir o dedo do Renato no time do Vasco? Boa noite a todos. A gente procurou aproveitar, né, esses dias que nós tivemos para treinarmos. Treinamos um pouco de tudo, como você mesmo falei, treinamos um pouco a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então nós procuramos, como eu te falei, aproveitar esse tempo aí. Acho que deu certo, né? Porque na apresentação eu pedi também para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental. Mas o torcedor nosso foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo. Eu falei para eles, se vocês se entregarem, se vocês correrem, se vocês se ajudarem, se vocês demonstrarem vontade, o torcedor não vai vaiar, o torcedor vem com vocês. Então o torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir no mínimo um empate, pelo que a gente vinha jogando. E falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns, porque eu falei para eles, hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo não, nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. Renato, bom te ver. Qual a importância dessa vitória para o seu reinício aqui no Vasco, para esse grupo que estava na última colocação? Olha, sinceramente, para mim, o meu negócio é trabalhar o grupo. É importante para o grupo, para a confiança deles, para o torcedor apoiar eles, entendeu? Mas não vamos nos iludir, achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Nós cometemos alguns erros, mas esses erros eu vou conversar com o grupo, até pelo tempo, não tivemos muito tempo para trabalharmos. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa entrega deles hoje. Taticamente, no primeiro tempo, eles estiveram muito bem. No segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo. Então, é muito importante essa vitória, não é para o Renato, não é para fulano, Beltrano, fulano. Essa vitória foi importantíssima para o grupo e para o nosso torcedor. Como falei para vocês, a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos, sem dúvida alguma, uma equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Renato. Então os méritos é do grupo. Não tem nada com o Renato. Eu estou fazendo só a minha parte. Renato, Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar hoje sobre uma mudança sua, né, na escalação inicial, que foi a presença ali daqueles 3 volantes, né, o Thiago, o Hugo e o Tietê. Como se disse, o Vasco praticamente anulou o Palmeiras no primeiro tempo, também no início do segundo tempo. O Palmeiras se baseou mais nos cruzamentos ali no final do jogo. Queria te perguntar muito, principalmente ali a partida dos 3 volantes mesmo, do Hugo e também do Thiago Mendes, que acabou sendo um destaque da partida com o gol. Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras,
É difícil jogar contra eles. Então nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo, mesmo assim, a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa vitória. Então, quanto ao Hugo, por exemplo, ele foi meu jogador no Flamengo. Eu conheço bem o Hugo. Uma das jogadas, se não a principal jogada da equipe do Palmeiras, é a bola aérea. O Hugo é muito bom na bola aérea. Então, nosso sistema defensivo também era necessário um cara também bom na bola aérea. O Tite é um jogador que se movimenta bastante, que dá bastante opção ali no meio. E o Thiago, eu conheço o Thiago de outras datas, é um grande jogador também. Então, eu coloquei um meio de campo... no caso, o Hugo, um jogador a mais na bola aérea. O Tite que se movimenta bastante. E o Thiago, sem dúvida alguma, atravessa um grande momento. Não só pelo gol que ele fez, entendeu? Mas pelo que ele jogou. Aqui, Renato, boa noite. Jonatas, canal BTB Esportes, também pela Litoral News. Durante a sua coletiva de apresentação, você até ficou de conversar mais com a gente em detalhes sobre a escolha do capitão, agora o Thiago Mendes. Queria que você pudesse acrescentar mais nessa decisão. Você falou um pouco sobre ele, aproveitando esse ensejo, da qualidade que tem, e infelizmente você acaba perdendo ele para o jogo contra o Cruzeiro. Na ausência dele, ainda há necessidade do Vasco nessa janela doméstica aproveitar e trazer um volante? Como é que está essa procura, esse seu pedido em relação ao reforço? Obrigado. Deixa eu deixar bem claro, a tua pergunta foi muito boa. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Desde que eu cheguei, eu respeito todos vocês, muita gente falou isso, falou aquilo. Eu não pedi nenhum jogador até agora. Não pedi nenhum jogador. Eu confio nesse grupo aqui. Lógico que no meio do ano, na abertura da janela, se possível, a gente vai procurar trazer. Até lá, se aparecer um jogador aqui que a gente possa trazer, que a gente sabe que vai nos ajudar, a gente vai procurar trazer. Porque senão os jogadores que estão aqui, leem lá, o Renato está pedindo volante, o Renato está pedindo atacante, o Renato está pedindo lateral, o Renato está pedindo isso, está pedindo aquilo, daqui a pouco o cara nem chegou, está pedindo na minha posição. Não, então que fique bem claro, eu não pedi, por enquanto, nenhum jogador. A gente precisa de reforço? Sim, a gente precisa de reforço. Mas a gente tem que trazer os jogadores pontuais. A gente trazer mais um. A gente tem que trazer jogadores que cheguei. Até porque a gente tem que pensar grande. O Vasco é grande, tem uma grande torcida. Então tem que pensar grande. Pensar grande, a gente tem que reforçar bem o nosso grupo para brigar por coisas maiores. Esse é o nosso pensamento. Quanto ao capitão que você falou, bom, eu tive uma conversa com o Léo, juntamente com o grupo, falei, Léo, deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei no Grêmio em 2010, o Vitor era o capitão do time. O Vitor, o goleiro. E ele estava na seleção brasileira. Eu cheguei, falei a mesma coisa que eu falei para o Léo. Falei, Vitor, goleiro meu não pode ser capitão. Por inúmeros motivos. Principalmente, o goleiro não pode sair toda hora da área. Tudo que acontece durante o campo não dá para o goleiro sair toda hora. Daqui a pouco toma um cartão amarelo, daqui a pouco o adversário bate rápido a falta, daqui a pouco estou tomando gol. Então o goleiro não pode sair toda hora da área. Respeito, falei para o Léo, ele vai continuar sendo um dos líderes, sem dúvida alguma. Agora, meu capitão tem que estar presente fora da área, no meio dos 10. Então, por ele ser um dos líderes do grupo, no momento é o Thiago, daqui a pouco pode ser um outro, vou rodar um pouco. Mas para essa partida aqui eu achei viável ele, e ele foi muito bem como capitão. E consequentemente também pelo futebol que ele jogou hoje. Então só quero deixar bem claro isso. Quando cheguei agora no Fluminense também, eu tive essa mesma conversa com o Fábio, falei exatamente isso, Fábio. Aí hoje em dia, que eu não tenho nada contra. O goleiro é o capitão, mas ele fala que a fulano me representa como capitão, para o goleiro não ter que sair, dá logo a faixa de capitão pro cara. Ele vai ter mais respeito pelo árbitro, o árbitro vai ter mais respeito por ele, os companheiros vão estar do lado dele. Então é uma coisa, na minha cabeça, entendeu? O goleiro, o capitão, uma exceção, e aí seria um barulho muito grande comprar, uma exceção seria um dia se eu fosse, na época, treinar o São Paulo com o Rogério Ceni, aí não dá para bater de frente, né? Aí eu ia falar, Rogério, você continua sendo capitão.